Esse aqui é o tijolo ecológico e é sobre ele que eu vou falar com vocês no vídeo de hoje. Antes de mais nada, se você não me conhece, meu nome é Marisa, eu sou arquiteta especialista em projetos sustentáveis com estrutura metálica e eu já começo esse vídeo pedindo a sua curtida que não te custa nada e ajuda muito o nosso crescimento. Indo direto ao ponto, se você não conhece esse tipo de material, saiba que é um material sustentável que vai te ajudar muito e trazer personalidade para sua obra. Esse é o tijolo de solo cimento ou tijolo ecológico, como ele é mais conhecido por aí. E ele é feito basicamente de uma mistura de terra, cimento e água. Pode ter alguns agregados, alguns aditivos ali no meio, mas é basicamente isso. Porque ele é considerado um material sustentável. Bom, se a gente for pensar em um bloco cerâmico convencional, aquele de 8 furos, ele tem uma queima no processo de fabricação dele. Esse tijolo aqui não tem essa queima. Então ele é feito em uma prensa, que pode ser manual, pode ser elétrica ou hidráulica. Ele é posto no processo de cura dele, que dura ali 14 dias de acordo com a norma, mas que não sofre nada de processo de queima. Como fica a resistência disso aqui? Esse material ele é normatizado. Além disso, ele é considerado já de início autoportante. Que é uma parede autoportante? É aquela que consegue sustentar o seu próprio peso sem ter nenhum tipo de estrutura auxiliar. Só que além disso, ele também pode ser utilizado como uma parede estrutural, ou seja, ele aguenta sim o peso da casa, o peso de laje, o peso do telhado. Marisa, como que é esse uso estrutural desse tijolo? Vamos lá, voltando para a peça grande dele aqui. Esses furos eles servem para amarração do tijolo, tá? Aqui eu vou dar o exemplo de um meio tijolo sendo colocado sobre ele, mas basicamente a gente tem esse furo alinhado sempre um com o outro. Quando esse tijolo é utilizado como estrutura da casa, a gente vai preencher esses espaços com grout. Grout é uma mistura de cimento, água e agregados. E aí, claro, o espaçamento desse grout precisa ser calculado em projeto, mas ele faz essa amarração e permite que essa parede seja estrutural. A outra pergunta que você pode estar se fazendo é como que esse tijolo é considerado ecológico se ele tem cimento na composição dele. Infelizmente, a gente ainda não consegue se livrar 100% dos cimentos nas nossas obras, né? Isso falando de forma geral. A gente precisa de concreto nem que seja para uma fundação ou para um piso, algo desse tipo. A minha mão está imunda. Então, o nosso propósito com esse tipo de material é justamente a gente diminuir o uso de concreto. Ele vai usar muito menos do que uma obra convencional usaria. Inclusive no seu assentamento, que é feito com um tipo de cola especial, colocado aqui de uma maneira super econômica, que não vai haver o desperdício de material, depois ele é encaixado e fica firme, tá? Esses micro espaços entre os tijolos a gente fecha com um rejunte que pode ser feito de maneira natural também, com uma mistura específica. Outra coisa bastante questionada é sobre a cor do tijolo. Como eu falei, é um tijolo de terra, né? Então a cor ela é realmente muito natural. Vai variar muito dependendo da região da terra onde está sendo comprada para a fabricação do tijolo. E algumas fábricas, inclusive, podem te apresentar a opção de um tijolo que é mais claro, de um tijolo que é mais avermelhado. O importante é você entender que é um material quase que natural, então no mesmo lote pode sim ter variação de cor, mas eu acho que isso dá um charme a mais para casa também, eu gosto. Outra peça que a gente tem nesse tijolo é a canaleta, que é essa peça aqui, tá? Você pode encontrar ela no tamanho completo ou também no tamanho de meia canaleta. A canaleta vai servir tanto para passagem de infra horizontal e ela também vai servir na parte de estruturação, principalmente de vergas e contravergas, porque esse espaço dela aqui vai ser preenchido também com o grout. Sobre o tamanho do tijolo, no mercado você vai ver ele com 30 centímetros ou com 25, tá? Esse aqui é uma peça de 25 centímetros. E aí eu já te aviso que pelo menos aqui em Campo Grande, na região do Centro-Oeste, das fábricas que eu entrei em contato, todas elas fabricam o tamanho de 25 centímetros. Eu não encontro o tamanho de 30 centímetros aqui. A construção com tijolo ecológico, ela é uma construção modular. Então você não vai chegar na sua obra e vai cortar essa peça como a gente vê acontecer nos blocos cerâmicos. Por isso é sempre importante você projetar bem certinho e você ter um arquiteto que consiga trabalhar com esse material, porque ele precisa levar em consideração sempre o tamanho do tijolo na hora de fazer a modulação dessa parede. Eu também gosto muito de unir esse tijolo aqui com a estrutura metálica. Inclusive, eu fiz um projeto exatamente dessa maneira. Foi um projeto para uma ONG aqui em Campo Grande. Eu tô colocando aí a imagem dele na tela para vocês. E eu ainda vou apresentar esse projeto aqui no canal. Mas ele usa exatamente essa combinação: tijolo de solo cimento com estrutura metálica. E o resultado ficou simplesmente incrível. Agora, se você quer saber ainda mais sobre o tijolo, eu preparei para vocês um e-book com 20
24 perguntas respondidas sobre esse material. Aqui você encontra informações como, por exemplo, o custo desse tijolo, se você consegue o financiamento da construção feita com ele, como que é a instalação, como encontrar fornecedores e muito mais. E no final ainda coloquei um bônus com um checklist para te ajudar na hora da compra. Tudo isso para te ajudar a decidir pelo uso do tijolo ecológico. O link para a compra do nosso e-book tá aqui na descrição também e você encontra ele no nosso site. Para você criar uma casa com personalidade, muito bonita, muito confortável e, claro, sustentável também. E se você precisa de ajuda para projetar a sua casa em aço de forma sustentável, entre em contato com a gente. O nosso site está aparecendo na descrição desse vídeo e também o nosso Instagram em algum lugar dessa tela. Espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês na próxima semana. Tchau!